A graça e a paz, meus irmãos e irmãs no Messias, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem na paz do nosso Salvador Yahushua HaMashiach e do nosso Criador Yahweh. Vamos aí para mais um vídeo. Antes de eu ir para o vídeo, né? Embasar o vídeo aí com estudo muito bom. Quero dizer a vocês e aí seguidores do canal, né? E os irmãos amados, que vocês entendam que quando eu critico é, o sistema enganador ou que distorce a palavra ou os falsos profetas, eu não estou criticando os fiéis que frequentam as denominações, tá? É lógico que a gente sabe também que muitos irmãos, ou que se diz irmãos, que tá lá na Bíblia, tá? Muito que se diz irmãos e não são irmãos, não vão para a salvação. Está escrito nas escrituras, não sei o que estou falando, tá, irmãos? Então eu peço perdão aqui. Às vezes, se eu falei alguma palavra ofensiva que ofendeu alguém, o intuito não é ofender um indivíduo em particular, tá? É derrubar os enganos. Eu fui chamado para isso. Uma das minhas missões é destruir os enganos. Eu sei que às vezes a pessoa que frequenta esses ambientes, ela vai não concordar comigo e vai tentar defender o sistema. E aí, quando a gente critica o sistema, é como se a gente, para a pessoa que estivesse criticando ela, quando critica as doutrinas errôneas do líder religioso daquelas denominações, a pessoa toma a dor para ela. Agora, quando critico a palavra ou o próprio Salvador, ninguém vai ferozmente defender a palavra nem o Salvador. Ela vai defender a instituição religiosa, o líder que está tentando levar um engano. Mas eu sei também que muitos não vão entender isso, e mesmo que eu fale que não é ataque pessoal sobre os fiéis que frequentam, porque eu sei que muitos lá estão de coração, não todos. Outros estão buscando bens desse mundo, dessa terra. Não estão buscando transformação de vida, de alma, obedecer o Criador. Eu sei disso. Agora tem muitos que estão lá a prol de obedecer o Criador, transformar a sua vida, ter a sua salvação da sua alma e obedecer a direção do Espírito Aruah HaKodesh do Pai e do Filho que estás no céu. Aí eu não estou criticando essas pessoas, tá? Que estão lá sendo enganadas e manipuladas por falta de tempo de ter conhecimento. Por um lado é falta de conhecimento, por um lado é culpa delas mesmo que não oram para buscar tempo para se aprofundar nas escrituras para não serem manipuladas. Então que fique claro aqui, quando eu critico o sistema não é ataque pessoal a ninguém. Agora, se alguém quiser tomar para si e achar que eu estou atacando a pessoa individual, aí é assunto de cada um. Aí diz mais a respeito de cada um do que de mim. E eu não vou parar de falar contra o sistema, porque para isso eu fui chamado. Eu não vou parar de destruir os enganos, porque para isso o Pai me deu essa missão. Eu não vou parar de falar contra o sistema mundano, governo corrupto, contra a religião corrupta, contra a mídia corrupta. Não vou parar, não tô aqui para agradar o ouvido de ninguém. Tô aqui para auxiliar e ser auxiliado, para orientar, a ensinar e aprender. Porque eu também aprendo com vocês aí. E peço perdão por não ter ainda escutado alguns comentários, né? De alguns que enviaram, eu vou escutar, tá? Eu não tive tempo, eu tô na minha corrida aqui, porque, como eu disse, eu não ganho nada com o YouTube, meu canal não é monetizado, então eu tenho que fazer minhas correrias para poder sobreviver, pagar minhas despesas, minha cota e aí eu não tenho muito tempo, eu sou sozinho, não tenho muito tempo para que vocês tenham paciência. Quando eu puder ler os comentários, eu leio, tá? E se for comentários em desacordo com o que eu falo, eu vou respeitar, vou responder com todo o respeito, embora eu não concorde e vou pôr a visão bíblica que é me dada pelo Pai, embora desagrade alguns, tá? A intenção não é desagradar ninguém individualmente, mas sinto muito, mas eu vou derrubar os enganos sim, vou falar contra eles sim, e se quiserem me perdoar por isso, me perdoe. Se não quiser, tá na mão do Pai. O perdão é uma coisa divina. Então, tá bom, irmãos e irmãs? É isso que eu tenho para dizer. Agora vamos, assim como eu fiz o estudo do falso cristianismo que partiu de Roma, que eu sei que desagradou muitos religiosos da congregação católica, mas, de novo, vou repetir, não é contra alguns irmãos católicos são genuínos, eles só estão enganados.
né? E eu entendo isso, e sei separar as coisas, mas eles não sabem separar. Eles tomam para ele as ofensas e falam que nós somos hereges. Mas tudo bem, eu não vou parar de fazer a minha missão, não, para agradar o ouvido de ninguém. Para falar o que a pessoa quer ouvir, tá? Só isso, só dando esse adendo. Tá? Eu vou tratar com amor, com mansidão, vou procurar moderar minhas palavras, mas contra os pecadores, que eles venham ter arrependimento se eles quiserem, tá? Se eles quiserem, não sou eu que salvo ninguém não, tá, irmãos? Eu só trago a mensagem, só sou vaso usado, como muitos aí que tem aí no mundo aí que o pai usa, certo? Mas em contrapartida, eu não vou deixar, não vou falar o que a pessoa quer ouvir, não. Vai ter palavra de mansidão, vai ter palavra de auxílio, vai ter palavra de fortalecimento, como eu já disse. Vai ter, uma hora eu vou falar manso, mas eu vou atacar o sistema. Eu vou criticar sim. Eu vou falar o que está escrito na palavra. Se a pessoa não gosta, aí paciência, vá para outro canal, tá bom? Já disse isso. Aqui eu vou denunciar o sistema corrupto. Se a pessoa tá lá dentro e se ofende, aí eu não posso fazer nada, tá bom? Então é isso aí. Como eu fiz o vídeo sobre o falso cristianismo que foi instituído como instituição religiosa, eu vou fazer agora da Babilônia, da onde surgiu a Babilônia, como surgiu e como ela opera nos dias de hoje e como ela não é a mesma Babilônia no sentido físico, mas sim no sentido espiritual, tá bom? Então vai ser preciso 2 vídeos, tá? Sobre esse assunto. Então vamos lá. Muito obrigado aí por deixar eu dar esse adendo. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Se aparecer mensagem do Facebook aqui, não se importa, tá? Depois eu vou dar um jeito de tirar isso da minha televisão, deixar só no celular. Vamos lá. Vamos seguir aqui, peraí. Das ruínas da antiga Mesopotâmia aos luxuosos salões do poder contemporâneo, uma força invisível tem tecido sua influência ao longo da história humana. Seu nome ainda ressoa com mistério e julgamento: Babilônia. Não é simplesmente uma cidade enterrada pelo tempo, nem um império que desapareceu nas páginas do passado. Babilônia é um espírito. Uma presença sombria que transcendeu civilizações, religiões e eras. Um sistema que se disfarça de esplendor, autoridade e sedução, mas que em sua essência é corrompido pelo orgulho, idolatria e engano espiritual. Esse espírito seduziu reis, infiltrou-se em governos, poluiu altares e manipulou culturas. Não se trata de uma lenda antiga, nem de uma figura simbólica sem impacto contemporâneo. É uma realidade espiritual ativa, camuflada sob o manto do progresso, da falsa liberdade e de uma espiritualidade enganosa. Caro ouvinte, neste documentário, vamos nos aprofundar nas escrituras, explorar registros históricos e visões proféticas para desvendar um dos enigmas mais perturbadores do fim dos tempos. Quem realmente é Babilônia a Grande? Como ela tem operado ao longo dos séculos? Ela ainda está ativa entre nós? E como os filhos de Deus podem permanecer firmes diante de sua influência demoníaca? Antes de prosseguirmos, deixe-nos saber nos comentários. Quem você acha que representa a Babilônia hoje? Vamos começar. Satanás nunca mudou sua intenção. Desde o início dos tempos, seu propósito tem sido rebelar-se contra o Todo-Poderoso e arrastar toda a humanidade com ele para a corrupção, idolatria e independência espiritual. Sua essência continua a mesma. O que mudou foram seus métodos. Ele não precisa mais de cobras em jardim. Então, aqui, a gente respeita, eu pelo menos respeito todas as religiões. Respeitar é uma coisa, tá? Não é que eu respeito as religiões. Perdão, deixa eu corrigir aqui. Eu respeito as pessoas que frequentam a religião. Eu não respeito as religiões. Por que eu não respeito as religiões? Porque elas são uma farsa e uma mentira para manipular as mentes. E eu não estou falando aqui da palavra do Criador, que teve erros de traduções ali, a gente sabe, e mudaram alguns nomes. A gente que se aprofunda nos estudos, a gente chega a essa conclusão, certo? Mas eu não me apego em 8 nem 80. As pessoas vão ao extremo.
ela fala que a Bíblia toda foi corrompida. Não, não, senhor. Isso daí, quem fala isso é usado pelo inimigo, para não deixar as pessoas conhecerem a verdade. Tem erros de tradução? Tem. Eu diria ali que é de 100%, 35% das escrituras teve erro de palavras e de nomes, certo? Mas não a escritura como um todo, isso é mentira. Mas cada um acredita no que quer, eu respeito tá, a opinião de cada um sabe de si. Aqui o meu papel é só um. Se a pessoa entender, bem, se não quiser entender, é o direito dela, tá bom? Então, eu respeito as pessoas que frequentam a religião, mas não a religião, tá? Porque são mentiras. E ele vai falar aí o espírito da Babilônia e como ele surgiu, tá? E como ele tá manipulando mentes até hoje. Numa fé que a pessoa acha que a fé dela é verdadeira. Aí você fala, mas a sua é. Não, a minha fé, não tô falando da minha fé, eu tô falando da fé bíblica, que tá nas escrituras. Como procede a fé bíblica? Que não tem nada a ver com esse sistema mudando religioso que instituíram aí. É isso que eu quero passar, né? Se cada um tem uma fé alicerçada na palavra e nas escrituras tão somente nela, e ela é suficiente, é a fé que a Bíblia fala que é a correta. Todos que estão alicerçados nessa fé, não em dogma religioso, não de cerimônia, não de, como que chama, superstições religiosas, nem de mitos, nem de... Leia Colossenses lá que vocês entendem. Vamos dar sequência aqui. Carta de Paulo aos Colossenses. Estátuas em desertos. Hoje, seu trabalho é disfarçado de ideologias modernas, entretenimento sedutor, religiões diluídas e sistemas que promovem uma vida sem Deus. Hoje ele não precisa mais se disfarçar de serpente, foi o que ele falou ali no começo, tá? Ele age de outra forma, pelas manipulações, pelas idolatrias, por várias coisas, né? Quem tem o espírito da sabedoria, da palavra, de Arua Hakodesh, entende, né? Isso daí que eu tô falando. Vamos dar sequência aqui. Ao longo da história, esse inimigo invisível refinou suas estratégias, adaptando-se a cada geração, cada cultura, cada nação, mas seu objetivo permanece o mesmo: fazer com que o homem se afaste do Criador, se contamine e adore o que é falso. E é no livro do Apocalipse, capítulo 17, onde o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão chocante. É aquilo que eu falei, irmãos e irmãs. Desde que a gente entra nesse mundo aqui, a gente acredita numa mentira como se fosse verdade, porque as instituições do mundo, o sistema mudando, e nisso faz parte também as religiões deste mundo criado, elas são para nos enganar com o cara de verdade. E os nossos pais passaram pra gente, a mídia passou, os governantes passou, as religiões passou como se fosse uma verdade. Quando a gente se aprofunda e bebe direto da água da fonte, bebe direto da intimidade com o Pai, pelas escrituras, tudo isso cai por terra e você sabe que é uma matrix, uma manipulação. Até o sistema religioso, que as pessoas acham que veio da parte do Criador. Ela não entende que a figura do Antigo Testamento, que era adoração na carne, adoração, como que se fala? Não era ainda em espírito e verdade, era adoração por rituais da lei, de ordenanças, era uma figura para o mais excelente que haveria de vir, que se cumpriria no Messias. Ela acha que tem que cumprir todos aqueles ritos, a religião se implanta isso lá. Ritos judaicos, ela traz para outras culturas e implanta aqui. Não tudo, mas parte daquilo lá ela traz para suas respectivas religiões e implanta ali e manipula as pessoas que não têm conhecimento. Entendeu? É isso que acontece. Mas aí a pessoa, ela fica com raiva quando a gente fala isso daí. Mas aí a gente não pode fazer nada. Aí cada um cada um se deixa manipular ou não, aí vai de cada um. A gente não pode impor, porque eu não salvo ninguém. Eu entendi que o meu papel é transmitir a mensagem, certo? Não sou eu que salvo ninguém, é o Espírito. É quando a pessoa abre o coração para a palavra da verdade entrar. Se ela não quiser, é assunto dela. Se ela acha que está sendo salva seguindo essas coisas aí do mundo, essas corporações, então você está abrindo a mente, está dando o entendimento usado pelo Espírito Arua Hakodesh. Se a pessoa rejeita, como rejeitou o Messias quando ele veio, ele foi rejeitado, ele foi expulso, ele foi perseguido. Eles os apóstolos. Por quê? Por falar a verdade, para destruir o sistema que ele moldou para a pessoa naquele tempo do Antigo Testamento para
elas entenderam a transição, a figura, o que era mais excelente. E ela não, tanto os judeus que eles não acreditaram no Messias. Eles acreditam mais na Torá de Moisés do que no espírito da graça da verdade. Entendeu? Ou então ele mistura os dois. Eles falam de graça, mas implantam regras, né? Porque o que a gente obedece hoje são as leis morais dos 10 mandamentos guiados pelo Espírito, como eu já disse em outros vídeos. Não rituais que teve lá no Antigo Testamento que quer aplicar para hoje. Aí quando eu falo isso, aí vem um dito cujo aí, você quer abolir a lei, o Messias veio cumprir. Não falei nada de abolir a lei, exatamente, o Messias veio cumprir, ele cumpriu a Torá no nosso lugar. Nós cumprimos não regras religiosas, as leis morais do Antigo, dos 10 mandamentos, é o que a gente cumpre, guiado pelo poder do Espírito. Porque se fosse para cumprir lá por rituais, não precisava o Messias ter vindo, porque quem cumpriu foi ele. Depois ele nos capacitou pelo Espírito, não na carne. Na carne ninguém consegue cumprir lei nenhuma, não. E as pessoas não entendem isso daí. Vamos lá. Uma mulher de aparência majestosa, mas profundamente corrompida. Vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, mas em sua mão estava um cálice transbordando com as abominações e com a imundícia da sua fornicação. Em sua testa está escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Na visão de João, não era uma simples imagem, mas uma revelação celestial, que rasgou o véu do mundo visível para revelar uma realidade espiritual muito mais profunda e aterrorizante. No meio dessa revelação, João viu uma mulher, mas não qualquer mulher. Ela era imponente, sedutora, cheia de esplendor, mas seu esplendor era um disfarce. Ela usava roxo e escarlate, as cores da realeza e do pecado. Era adornado com ouro, pedras preciosas e pérolas, símbolos de riqueza e poder. Essa Babilônia que ele está se referindo, ela se iniciou com Nimrod, tá? Ele começou todas as religiões da terra. Foi início lá, com Semírides, a mãe dele, só que as pessoas não compreendem isso, porque ela não se aprofunda. Ela prefere acreditar no que a religião, porque ela acredita, a religião é de Deus, os pastores são de Deus, o que eles falam é usado por Deus, então eles são homens de Deus. Aí eu pergunto, qual Deus? Porque na Bíblia fala que tem muitos que se chamam deuses. Qual deles? Vocês já se perguntaram? Iarro? O Deus desse século? Quem é o Deus desse século? Está lá nas escrituras quem é. O Deus Zeus, o Deus Baal, o Deus... Que Deus? Você tem que se perguntar, qual é o Deus da religião? É Iarro? É Yahushua? É Yahushua Hamashia? Qual é? É Mitra ou é o espírito de Nimrod? Ou é o espírito de Semírides? Que está com um novo nome. Porque eles mudam o nome, mas os deuses são os mesmos. Entendeu? Cada cultura ele põe um nome diferente, mas os deuses é o mesmo. Entendeu? Os deuses pagãos. Que misturaram na cultura tanto judaica como algumas, né? Não todas, a cultura judaica, né? Que teve idolatria lá no Êxodo. Não sei se alguém lembra disso, certo? Alguns judeus adoraram ídolos. Por isso que foram chamados de prostituta e a igreja falsa dos últimos dias também é chamada de mesma prostituta, a meretriz. Que fala ali, que é um sistema enganoso, fraudulento. Por isso que João, quando ele olhou, ele viu e se espantou. Porque era a noiva que era para ser noiva verdadeira. E se tornou falsa. Entendeu? Então, e tem a noiva verdadeira, que são os verdadeiros adoradores, espírito e verdade. Certo? Que não se curva a nenhum sistema mundano que foi criado por homem nenhum da terra. Porque a verdadeira igreja foi criada pelo próprio Criador, que é o corpo do Messias. Os membros do corpo do Messias que crê na obra dele no Calvário. Certo? Então, esse sistema, ele começou com Nimrod, mas ele não é um sistema físico. Ele é um sistema espiritual que perdura até hoje. Entendeu? De enganação. E aí, ele está em várias esferas. Ele não está só aqui, ele está falando de escarlate, de ouro, de pedras preciosas. Isso remete, desculpa aí, irmãos católicos, remete à igreja católica. Não só ela, porque tem as filhas que são a protestante.
todo sistema religioso não é do Criador, sinto lhe dizer. Não é do Criador. É sistema humano criado por homens corruptos que se passam... Ó, vai lá na carta de João, filhos, provai os espíritos, que nem todo aquele que se diz que é do Criador é dele. Ou de Deus, né, que está na nossa tradução aí. Provai os espíritos. Há muitos falsos profetas e enganadores no mundo. Aonde estão esses falsos profetas? Ah, não, tá no mundo. Ué, tá, então por que Mateus falou? Em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, curamos muitos enfermos, e o Messias falou, não vos conheço. Quem é que expulsa demônios? Não é pessoas do mundo, irmãos. Não é pessoa do mundo. É pessoas que te dizem estar no caminho. Ué, quem são? Onde eles estão? Aí, tá respondendo, falsa noiva, Babilônia. Certo? Abre os olhos espirituais, tá tudo ali. Certo? Então, não sei, ele vai falar de cada operação de cada parte do sistema. O sistema anti-messias, ele tem vários braços. Não é só o sistema religioso. Aqui ele está falando do sistema religioso. Mas ele vai falar dos governos, da mídia, da cultura, que molda a mentalidade pelas novelas, pelos filmes, pelas músicas, né? Tem música circular que não aflige os mandamentos de Deus? Tem. Você pode curtir? Tem. Mas tem outras que não. Então você tem que ter o discernimento para saber o que é de acordo com a palavra do Criador e o que não é. E descartar o que não é. Você tem que saber filtrar. Para isso você precisa do Espírito da Graça. O Espírito da Ruach HaKodesh. Vamos lá. Tinha em mãos, revelava sua verdadeira natureza. Um cálice de ouro transbordando de abominações, impurezas e fornicação espiritual. Aquela imagem não era um símbolo vazio. Foi uma mensagem carregada de julgamento, uma denúncia divina do sistema religioso corrupto que contaminou gerações inteiras. Muitos acreditam que, ao falar da Babilônia, João estava se referindo à antiga cidade. Sistema religioso, tá vendo? Ah, não, mas eu não concordo. Tudo bem, irmãos e irmãs. Fique à vontade para discordar. Mas a verdade pura e genuína é essa. Queira vocês acreditarem ou não, é o que o Criador manda eu passar. Então vamos lá. Criou a Deus na planície de Sinar. Mas quando ele escreveu esta visão, Babilônia não existia mais como cidade. Suas muralhas estavam em ruínas, seus palácios enterrados na poeira do tempo. Os profetas haviam declarado sua desolação. E assim era, um lugar habitado apenas por feras do deserto, esquecido pelos impérios, mas não pelo espírito que o animava. Porque, embora a cidade tenha sido destruída, sua religião nunca morreu. A religião da Babilônia sobreviveu à sua queda. Ele cruzou os mares, disfarçou-se com novas crenças, adotou novos nomes, mas manteve a mesma essência. Rebelião contra Deus, adoração ao criado em vez do Criador e sedução espiritual. Essa mesma religião hoje se veste com trajes religiosos, com liturgias e rituais, com templos dourados e palavras gentis, mas seu cálice ainda está cheio de impurezas. Quando João fala dessa mulher chamada Babilônia, ele não está descrevendo uma cidade literal. Ele está desmascarando um sistema espiritual global, tão antigo quanto o Éden, mas relevante hoje. Um sistema que seduziu reis, manipulou impérios e até contaminou o que antes era sagrado. Mãe de prostitutas, porque dela surgiram muitas imitações, muitas religiões falsas, todas nascidas da mesma origem pagã e babilônica. Todas. Hoje, sua influência continua a cobrir a terra. Está nas catedrais, nos parlamentos, na mídia, na música, nos credos que negam a cruz. Babilônia não é uma história antiga. É o rosto sorridente da falsa... E o que é? Pode ser que eu precise de 3 vídeos, viu? Pelo jeito que eu tô vendo aqui. Porque eu tenho que pausar para explicar. E o que é que ele falou aí quer ver? Vamos voltar aqui, peraí. Idade moderna. Na mídia, na música, nos credos que negam a cruz. Ó, o que é negar a cruz aqui? Que muita gente não entende. Fala que é só negar o nome do Messias. Também, você negar o nome verdadeiro, eu tô falando, Yahushua ou Yahushua HaMashiach, certo? Não é só o nome, é negar quem ele é, que ele veio em carne e ossos. Também é a mesma coisa.
Tá lá em João, carta de João, leia lá. Quem nega que o Messias veio em carne e osso é o espírito do Messias. Ali tá escrito Jesus Cristo, porque tá na tradução grega e romana. Mas o nome é Yahushua, tá? Ou Messias. Quem nega o Messias? Coloque Messias, então. Vai lá. Pronto, acabou. Não tem confusão. Não tem disputa. Quem nega que o Messias veio em carne é o espírito do anti-Messias, que já está no mundo. E ele não está falando de um ditador que vai vir. As pessoas só estão olhando para esse líder mundial. É um grande erro, tá? É lógico que vai ter esse dito cujo aí. Ele vai se revelar. A Bíblia diz que é o homem do pecado. Tá lá em 2 Tessalonicenses, 1º e 2º. Só que você não pode só olhar para o líder. Você tem que olhar para o sistema e o espírito que já está operando e já está montado. Se você só olhar para o líder, o irmão ou a irmã que fizer isso vai se perder. Porque elas vão se moldar ao sistema desse mundo que é corrupto. Que é o sistema e o espírito do anti-messias, que já está agindo. E as pessoas só estão olhando para o líder quando ele vier. Ele já está no mundo, só que ele não se manifestou. Mas o espírito dele já está agindo aí, ó, nas corporações, na mídia. Isso que é negar. Não adianta você ir para uma denominação, falar, aceitei Jesus, aceitei. Aí você se molda. O que a mídia fala, você acredita, você assiste novela do mundo e aquilo muda a consciência da pessoa, muda a visão, vai contar o que está escrito nas escrituras, tá? Aí você assiste Big Brother, que é do mundo, aí você vai para várias idolatrias, aí você acredita nos políticos corruptos, aí você acredita nas religiões fraudulentas, isso é negar a cruz. Mesmo que vocês não concordem, você está negando a mensagem das boas novas da cruz. E vocês não estão percebendo. Eu aceito a cruz, eu aceito a morte e ressurreição do Messias. Isso não é suficiente, está tudo interligado, irmãos. Se você é contrário à palavra, o ensino da palavra, você já está negando. E as pessoas não percebem, acham que vão ser salvas assim. Não sou eu que estou ditando quem vai ser salvo ou não. Eu estou passando o que está nas escrituras. Então, aí vai de cada um, querer aceitar ou não. Vamos dar sequência. Não é uma história antiga. É o rosto sorridente da falsa espiritualidade moderna. E seu julgamento, segundo o Apocalipse, está cada vez mais próximo. Mas então, o que era essa antiga religião da Babilônia? Como surgiu esse culto oculto que desafiou abertamente o Criador e marcou o início de uma rebelião espiritual que continua até hoje? E como é possível que algo nascido na mais remota antiguidade ainda respire, se mova e seduza o mundo moderno com roupas diferentes, mas com a mesma essência venenosa? Para responder a essas perguntas, vamos viajar no tempo, logo após o dilúvio. Naqueles dias, a humanidade começou a se expandir a partir do leste. Em Gênesis capítulo 11, versículo 2, lemos: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. Foi nessa região, mais tarde conhecida como Babilônia, e depois como Mesopotâmia, que a cidade de Babel foi fundada. Este território fértil, irrigado pelos rios Tigre e Eufrates, acumulou sedimentos ricos que facilitaram o cultivo de grãos abundantes. No entanto, os moradores enfrentavam um problema sério, a ameaça constante de animais selvagens, que colocavam em risco sua segurança e tranquilidade. Qualquer um que pudesse oferecer proteção contra essas feras seria muito estimado pela população. Foi então que surgiu uma figura proeminente, Nimrod. De acordo com as escrituras, ele se tornou poderoso na terra e deixou uma profunda impressão em sua geração. Tamanha era sua fama que ainda hoje existem tradições no Oriente que relatam seus feitos extraordinários. Nimrod, ganhando popularidade entre o povo, idealizou um sistema para proteger a população. Em vez de lutar constantemente contra animais selvagens, ele propôs organizar o povo em cidades cercadas por muros. E posteriormente unir essas cidades sob um único reino governado por um rei. Esse era o seu plano, e de acordo com o relato bíblico, foi assim que ele o executou. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Assim nasceu o primeiro reino mencionado na Bíblia. Embora essas ideias possam ter parecido desenvolvimentos positivos, Nimrod foi retratado como um líder que não temia a Deus. A Bíblia o chama de poderoso, uma palavra traduzida em hebraico como gibor, que também pode significar tirano. Além disso, o próprio nome Nimrod significa rebelião.
De acordo com a enciclopédia judaica, Nimrod foi quem instigou as nações a se rebelarem contra Deus. Esse espírito rebelde também é percebido na expressão poderoso caçador diante de Jeová. Neste contexto, antes não implica reverência, mas oposição. Em outras palavras, até ele cai no engano, mas sem perceber. A história que ele está contando, eu estou embasando para passar a história, tá? Do verdadeiro acontecimento, do significado de Babilônia e Babel, tanto do sentido físico como espiritual, de enganação. Então ele fala, Jeová, não existia a letra J lá. Pode pesquisar em qualquer... Se a pessoa tem sede de verdade. Se a pessoa não tem sede de verdade, quiser ser manipulada, é um direito de cada um. Tá, irmãos? Eu aqui não posso obrigar ninguém a nada. Mas vai pesquisar. Tem sede de verdade? Não quer ser manipulado? Não existia a letra J no tempo lá. Então não tem essa de Jeová. De Javé. Não existe isso. O que existe é a letra Y. Que ela é usada como I. Iahudá. Iahu. Yahushua. Entendeu? Até ele ainda não descobriu isso. Porque ele usa essas letras aí. Jeová. Não existe Jeová. Certo? Isso aí foi inventado pelo... séculos depois, pelos gregos, pelo próprio judeus também, que, né, que não queria revelar o nome verdadeiro. Mas enfim, isso eu já falei, né? Então vamos dar sequência aqui, ó. Quer ver? Deixa eu parar. Colocou contra Jeová. Mas sua rebelião não foi apenas política ou social, mas também espiritual. O que eu queria dizer? Que esse sistema, já começado lá, ele veio como bonzinho. Ele não veio como, logo de início, tirano. Teve os tiranos que veio, os ditadores no mundo, teve. Mas o espírito do inimigo, ele se transfigura em anjo de luz para enganar. Então ele vem revestido de piedade, de santo. E é assim que o antimessias vai vir. E vai enganar muitos por causa disso. Porque ele vai se vestir de religioso, de santo, de piedoso. Eu vou trazer paz ao mundo, né? Eu vou acabar com a violência, eu vou dar segurança, eu vou dar praticidade pela tecnologia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí todo mundo vai estimar ele como salvador, como fizeram com Nimrod. Fizeram, Nabucodonosor também deu sequência à Babilônia. Entendeu? E aí a gente sabe o fim que ele levou. Entendeu? Então, tome cuidado, abra dos olhos espirituais, irmãos e irmãs. Se tornou um sacerdote da idolatria pagã, promovendo cultos cheios de perversão e práticas demoníacas. Sua morte, segundo a lenda, foi brutal. Seu corpo foi esquartejado, queimado e espalhado por diversas regiões. Um ato que lembra outras cenas bíblicas. Sua morte foi profundamente lamentada pelo povo, mas embora Nimrod tenha morrido, a religião que ele fundou não desapareceu. Pelo contrário, consolidou-se e cresceu sob a direção de sua esposa. Após a morte de Nimrod, sua esposa, Semiramis, o proclamou o deus do sol. Sua esposa, que era antes também sua mãe. Quem estuda o texto, tá lá em Gênesis. Não tá fora dos canos bíblicos. Para nego vir falar que, olha, isso aí é heresia que você tá falando, irmão. Heresia é quem não estuda. Tá lá em Gênesis. Que Semírides era mãe de Nimrod. E ela teve relações com o próprio filho e gerou Tamuz. Que hoje é chamado aí, pelas religiões, ela substituiu Yahushua e deu ênfase a Maria na religião católica. Aquela figura que tem lá de um Salvador, de um Messias europeu de cabelo loiro e olho azul, não existe, irmãos. Isso foi criado pelos homens. A figura de Yahushua é semelhante aos judeus. Ele veio da tribo de Yahudá. Ele veio dos judeus. Então a figura dele, a fisionomia era semelhante de judeu. Pele morena, olhos castanhos ou negro. Ninguém sabe a figura dele, a não ser os discípulos que conviveram com ele na época. Aí monta uma figura aí, toda bonitinha. Aí se prostra para ela. O próprio Criador falou para não fazer imagem nem dele mesmo. Porque se ele quisesse transmitir a imagem dele, ele mesmo teria posto nas escrituras. Entendeu? O que importa é a palavra do poder. A palavra é o próprio Messias, o verbo que se fez carne. Entendeu? A gente não tem que pensar nos atores que passam na televisão. Eles não são Messias.
Ele foi filmar um filme para contar a história. Muita gente estava idolatrando até o ator do The Chosen aí. Ele falou, eu não sou o Messias, não. Cuidado, irmãos. Eu creio nele e tudo, mas eu não sou. Olha, a ignorância do povo até onde leva. A gente tá falando isso pro bem, irmãos. Cuidado. Vamos lá, vamos dar sequência. Mais tarde, quando ela deu à luz um filho ilegítimo, ela o chamou de Tamuz e declarou que ele não era outro senão Nimrod renascido. Exatamente. Essa mulher idólatra e adúltera provavelmente conhecia a profecia de Gênesis, que falava de um Salvador que viria ao mundo por meio de uma mulher. Satanás, o grande... Conhecia porque Satanás convenceu ela, falou no ouvido dela. Ele revelou para ela. Vamos lá. Pecador distorceu essa promessa e usou Semíramis como instrumento para espalhar uma versão falsa do plano redentor de Deus, séculos antes do nascimento de Cristo. Semíramis declarou que seu filho havia sido concebido sobrenaturalmente e o apresentou como a semente prometida, o suposto salvador do mundo. Com o tempo, não apenas a criança passou a ser adorada, mas também sua mãe, que foi exaltada sob o título de Rainha do Céu. Exato. Isso daí é estudo profundo. Vocês não veem isso nas denominações, esse estudo. Por isso que as pessoas que frequentam denominações não creem nisso que a gente fala. Porque isso é você se aprofundar no estudo. Não é você ir no curso de teologia. Pela fé você vai estudar as escrituras e o próprio Criador não é de uma vez. Ele vai te dando porções, ele vai te abrindo a mente, ele vai te revelando. Mas precisa ter busca, precisa ter empenho, precisa ter interesse. Muitos são enganados por falta de conhecimento da verdade. Aí ela acha que a verdade está lá nas manipulações dos religiosos. Né? A verdade está lá. Então, vocês são hereges. Né? Nós somos hereges. Então, vai falar o quê, né? E Semíramis, o próprio inimigo falou, você pode ser o seu próprio Deus ao criar o seu próprio Deus. Você não precisa se curvar para uma divindade. Então... O nome aparece mencionado em Jeremias capítulo 7, versículo 18, onde é denunciada a adoração idólatra que o povo oferecia a esta figura feminina. Observemos o que diz a história bíblica. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a massa, para fazerem bolos à rainha do céu e oferecerem sacrifícios a outros deuses, para me provocarem a ira. Olha aí, ó. Assim, aí, ó, Semíramis, Tamuz e Nimrod se tornaram os pilares de uma religião falsa que imitava o verdadeiro plano divino, e seu sistema corrupto se espalhou pelo mundo. A idolatria babilônica era transmitida por meio de símbolos e rituais secretos, razão pela qual era conhecida como uma religião misteriosa. Por exemplo, o bezerro de ouro era um símbolo de Tamuz, filho do deus Sol. Nimrod, considerado Baal ou o deus do Sol, era representado pelo fogo, colunas, árvores, animais e outros elementos naturais. Fogos e velas rituais eram acesos em sua homenagem como uma expressão de adoração. Séculos depois, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículos 21 a 26, descreveu perfeitamente esse processo de corrupção espiritual. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos obscureceram-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, honrando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esse sistema de idolatria não se limitava quando a gente vem trazer essas verdades, aí nós somos atacados, como o Messias foi. Nós é que somos o filho do diabo, os hereges, por falar a verdade. O que o Criador falou na sua palavra? Não fazer imagem de escultura nem debaixo da terra, nem acima da terra, nem debaixo do sol, nem coisa alguma. Por que a idolatria é um pecado tão abominável para o Criador? Por que você acha? Não adorar nada que tem na terra. Por isso que tem lá no Evangelho, é o quebra-cabeça que você vai lendo a Bíblia, você vai montando e vai entendendo tudo. Mas isso é preciso você querer
ter interesse de entender. Você pediu pro pai te revelar. Agora, se você for mais pela religião, aí não tem como. Porque a religião limita o conhecimento e cega as pessoas. Entendeu? Ela vira fanática religiosa. Entendeu? E aí não tem como ela enxergar a verdade. É ela mesmo que bloqueia e tapa o coração para as verdades bíblicas da palavra do Criador. Certo? Que é bendita para todo sempre. Então, tocaram a verdade do Criador em mentira. E uma mentira adocicada, diga porventura, né? Que convence as massas. Então, você veja, olha para as escrituras, irmãos e irmãs, e olhe para o mundo. Você acha quantas estátuas não foram formadas de homens aí, heróis? O que o Criador falou? Não fazer imagem de nada e não adorar ninguém, homem nenhum, nem criatura, nem nada debaixo do sol, debaixo da terra. Não fazer imagem de ninguém. Adorar só o Senhor, teu Criador, Elohim. Aonde que tá difícil de entender isso? Mas por que as pessoas não conseguem se desprender dessa corrente maligna na mentalidade dela? É onde a Bíblia fala que a mente foi cauterizada. E se a pessoa não abrir o coração, ela nunca vai sair disso. Ela vai se perder achando que está salva. Entendeu? E quem disser o contrário, misericórdia, irmão. Sai de baixo que a pessoa se explode. Entendeu? Não tem, aí acabou o amor, acabou o respeito, acabou a dignidade, acabou tudo. Falou contra o sistema, acabou tudo. Você é herege, você é filho do diabo, eu te odeio. Aí onde está o amor? Aí aparece o ódio, aparece a raiva. Aí tem as guerras santas que teve ao longo das eras. Tá aí, ó. É só quem tem olhos espirituais para enxergar, enxerga. Quem não tem, vai continuar cego. A não ser que queira se desprender, né? Mas aí é ação do alto, né? Não pertence a nós. Nós só transmitimos a verdade. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é de cada um, né? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Quando Deus dispersou as nações após a confusão das línguas em Babel, os povos que se espalharam pela terra levaram consigo a idolatria babilônica e seus símbolos misteriosos. É por isso que ainda hoje podemos ver vestígios dessa religião em quase todas as religiões falsas do mundo. Como dizem as Escrituras, em Jeremias capítulo 51, versículo 7. As nações beberam do vinho da Babilônia e enlouqueceram. Além do testemunho bíblico que identifica a Babilônia como mãe e berço das religiões pagãs, contamos também com o apoio de renomados historiadores antigos. Um deles é Heródoto, um famoso viajante e historiador grego, que testemunhou os rituais das religiões de mistério em vários países e destacou que a Babilônia foi o ponto de origem de onde surgiram os sistemas idólatras do mundo. O estudioso Bunsen afirmou que o sistema religioso do Antigo Egito foi herdado da Ásia, especificamente do Império Primitivo de Babel. Por sua vez, Layard, em sua obra Nínive e suas ruínas, sustenta que tanto a história secular quanto a sagrada concordam que a idolatria se originou na região da Babilônia, o lugar onde um dos mais antigos sistemas religiosos da humanidade foi desenvolvido. Um dos exemplos mais claros de como o paganismo babilônico sobreviveu até hoje é encontrado na maneira como a Igreja Romana estabeleceu o culto a Maria, substituindo assim o antigo culto à deusa mãe da Babilônia. Como mencionamos anteriormente, após a morte de Nimrod, sua esposa, que havia sido infiel, deu à luz um filho que ela alegou que ela chama Nimrod de Tamuz, sobrenaturalmente. Ela declarou que a criança era um deus, que o próprio Nimrod havia ressuscitado, e que tanto ela quanto seu filho... Ela chama Nimrod de Tamuz, que ele ressuscitou, igual a ressurreição do Messias. Ó, Copa, é igual o anti-Messias disse que vai fazer, né? Para enganar as populações. Existe religião na Bíblia? Existe. Qual é a religião do Criador que ele fala lá? Tá lá em Tiago, irmãos. Visitar os órfãos e a viúva e se desviar da corrupção do mundo. Essa é a religião, não é uma instituição, não é um templo religioso. Não tem nada a ver com CNPJ, porque CNPJ é empresa. O Criador não mandou criar templo nenhum. Vai lá ler Atos 17 em diante. Ele habita, tá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, o templo do Criador, que sois vós. Sois vós. Não é instituição, não é prédio, não é nada. A pessoa não entende até hoje o que é igreja, essas pessoas aí religiosas, né? E eu não tô atacando elas, eu tô atacando o sistema. Tô tentando abrir os olhos dela, mas isso se elas quiserem. Se elas quiserem continuar achando que a gente é herege, que a verdade tá lá nos tempos, paciência, irmãos. Aí
não cabe a nós, né? Seres divinos. Essa história era amplamente conhecida Aí na antiga é o Babilônia Criador. e deu origem a um sistema religioso estabelecido: o culto à mãe e ao filho. Muitas inscrições e monumentos daquele período mostram a deusa mãe Semíramis segurando seu filho Tamuz nos braços. Quando os babilônios se dispersaram pelo mundo, trouxeram consigo essa forma de adoração, o que explica por que, em muitas culturas antigas, encontramos a figura de uma mãe divina com seu filho, séculos antes do nascimento do verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Embora os nomes variassem devido às diferenças de idioma... Jesus Cristo é o que eu falei, também é um nome instituído por paganismo, por Roma, tá? Ele também, ó, do mesmo jeito que tudo que ele tá falando, a maior parte eu concordo, tá certo, tá? Só nessa parte dele falar de Jeová e Jesus Cristo, que ele ainda não despertou para isso também. Mas ele parece uma pessoa consciente, porque tudo que ele tá falando tá de acordo. Mas até o nome, eu sei que muitos vão falar que eu sou herege. É Yahushua, o Salvador, não é Jesus Cristo. Não é Jeová, não outro. Até o tempo do Messias não tinha a letra J. Entendeu? Então tudo isso aí veio instituído pelos governos, pelas religiões que colocou isso daí, que eles traduziram as escrituras e tiraram alguns livros, todo mundo sabe disso daí. Não estou inventando nada, vai estudar a história, né? Vamos lá, vamos dar sequência. A básica era a mesma. Na China, por exemplo, a Xingmu, ou Santa Mãe, era adorada, representada com uma criança nos braços e um halo de luz sobre a cabeça. Os alemães adoravam a Virgem Herta, os escandinavos Disa, os etruscos Otter e na Índia Indrani era venerada, todos com a criança nos braços. Até os druidas adoravam a Virgo Paritura, considerada a Mãe de Deus. Entre os gregos, essa figura era conhecida como Afrodite ou Ceres, para os sumérios como Nana e na Roma Antiga como Vênus ou Fortuna. O Deus filho, por sua vez, era conhecido como Júpiter. Na Índia, Devaki e seu filho Krishna também eram adorados, representando... Vou parar por aqui e dar a sequência, tá, irmãos? Eu acho que eu vou precisar de mais 2 vídeos desses, tá? De novo, não tô atacando a pessoa individual de ninguém. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser permanecer no engano, paciência, tá? Eu tô fazendo de todo amor, de todo coração. E o Criador sabe disso. Ele olha dentro das minhas intenções. E o Pai sabe, eu tô aqui para agradar o Pai, né? Diz que nos últimos tempos amontoarão doutores para si conforme seus desejos, desviando o ouvido da verdade e voltando às fábulas. E dão ouvido à doutrina e ensino de demônios. Então é o que está acontecendo, a apostasia da verdadeira fé. Mas cabe a cada um, tá bom? Até o próximo vídeo, compartilha e deixa o like para o algoritmo reconhecer e compartilhar com outros, tá bom? Muito obrigado, amo todos vocês no Messias. E espero que o amor de vocês se manifeste para conosco todo, né? Entendendo que não é ataque a nenhum pessoa que frequenta essas denominações, que vai de cada um. O Pai vai separar o joio do trigo, já está separando, e vai queimar o que não é dele, e vai salvar só o que está alicerçado na rocha, que está alicerçado na palavra, né? A rocha é a palavra, tá bom? Muito obrigado, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Fui!